mas eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, a palavra de Deus, no livro de Juízes. E hoje essa mensagem o Senhor compartilhou comigo quando meu filho nasceu. Algo tão profundo e tão especial que caiu no meu coração de uma forma tão profunda sobre o poder da palavra de Deus. E como a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar as nossas vidas. Esse ano de 2023 foi o ano de toda a minha trajetória que eu mais me relacionei com a palavra de Deus, que eu mais li a Bíblia. E foi muito poderoso. Isso gerou na minha vida uma transformação muito poderosa. Sabe, todos os dias eu procurava meditar na palavra do Senhor. E me trouxe um conhecimento de Deus, mas além do conhecimento, uma vontade de Deus. Sabe, quando você acorda pensando sobre a palavra, quando você se deita para dormir e fica meditando, nossa, o que o Senhor quis dizer com isso? Olha a sua palavra como é maravilhosa, olha o que o Senhor disse, cai no nosso coração de uma forma tão extraordinária e muda os nossos caminhos, muda os nossos pensamentos, nos alinha à vontade de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, e o tema da nossa mensagem, se você estiver anotando, é: Ele precisa ser lembrado. Deus precisa ser lembrado no nosso meio. Jesus precisa ser lembrado. Juízes 2, a partir do verso 6, diz assim: quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Amém, misericórdia? Amém, glória a Deus. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué. Diga comigo, toda a vida de Josué. E dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Senhor, essa é a Tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos porque temos liberdade para conhecer a Tua palavra. Temos liberdade para meditar na Tua palavra. Temos liberdade para nos reunir em família e celebrar o Teu nome e ouvir mais de Ti. Que o Senhor encontre aqui neste lugar corações abertos e sensíveis a Te ouvir. Terrenos férteis, que a Tua semente possa cair e frutificar. Que o Senhor tire todas as distrações e que possamos dar os nossos ouvidos ao Senhor e o nosso coração disposto a Te ouvir e principalmente a Te obedecer para fazermos a Tua vontade e agradarmos o Teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu acredito que todos vocês já ouviram falar de Josué. Quantos já ouviram falar do grande Josué? Josué foi um homem ali na história bíblica, um homem forte e corajoso. A história dele é marcada por essas palavras: seja forte e corajoso. Ele foi um homem forte e corajoso. Ele assumiu a liderança do povo de Israel após a morte de Moisés, o libertador do Egito. Então, quando Moisés, após toda a sua trajetória, morreu, Deus estabeleceu Josué para liderar o povo de Israel. Então, Josué, antes dele ser o líder de Israel, ele já era o auxiliar pessoal de Moisés. Enquanto Moisés estava ali liderando, Josué estava lá sempre com ele, trabalhando junto. Josué estava lá prestando todo o auxílio. Ele era o auxiliar, um dos, auxiliares pessoais de Moisés. Josué era responsável por tropas e batalhas, ele era um homem de guerra. Quando você vai ler o livro de Josué, você vai ver que ele conquistou muitas cidades que Deus deu a ele. Ele entendia das estratégias, de guerra.
ele é o autor da famosa frase: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você já ouviu essa frase? Já leu essa frase? Pois é. Foi Josué que declarou isso ao povo de Israel. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele ganhou muitas batalhas, conquistou muitas terras e foi um líder muito bom para Israel e para todo o time. Ele tinha um time de liderança que o auxiliava, que o apoiava, e ele era um grande exemplo do Senhor. E a Bíblia diz que enquanto ele viveu, o povo obedeceu a Deus, honrou ao Senhor, apesar dos erros do povo. Quando você vai ler a história, né, de Gênesis até um pouco mais até do livro de Josué, você vai ver que o povo estava sempre pecando contra o Senhor, mas Deus sempre com tamanha misericórdia, mesmo errando, Josué conseguia conduzir o povo a adorar o Senhor. Então, enquanto ele viveu, o povo de Israel obedeceu ao Senhor. Ele morre com 110 anos de idade. E a Bíblia diz que após a sua morte, nesse versículo que nós lemos, veio uma nova geração. E essa nova geração não conhecia ao Senhor. E por não conhecerem ao Senhor, eles foram mais perversos do que os seus antepassados. Eles fizeram mais males uns aos outros e a Deus do que aqueles que erraram antes. Por quê, queridos? Porque eles não conheciam. Então, nós temos duas gerações aqui nesse contexto da história. A geração de Josué, que viu e ouviu. Então, viu o mar se abrir, viu o maná cair do céu, viu a codorniz cair do céu, viu os muros de Jericó caírem, viu o povo ser liberto do Egito, viu as 10 pragas lançadas contra o Egito para a libertação do povo de Israel. Uma geração que viu quem Deus era e por isso adorava o Senhor. E em contrapartida você tem uma segunda geração que não viu, mas também não ouviu e não adorou ao Senhor. Eles se esqueceram do Senhor e foram ainda piores. E quando você começa a ler aqui o livro de Juízes, você vai dizer: meu Deus, o homem sem Deus é terrível. O homem sem Deus é perverso demais, é mau. E você tem um ciclo sem fim no livro de Juízes. Um ciclo, o povo de Deus, ele peca. Por causa do seu pecado, eles vivem dias de opressão de nações vizinhas oprimindo o povo. Então alguém se lembra do Deus de Israel, o Deus que libertou os antepassados, e conta para as pessoas. E aí vem o arrependimento. Eles se arrependem e Deus, por sua tamanha misericórdia, traz a libertação e um tempo de paz. Mas, no tempo de paz, o que acontece? O povo volta a pecar. Você conhece essa história? Nós, muitas vezes, não vivemos esse ciclo sem fim. E em toda a história de juízes, reis, enfim, os profetas, você vai ver esse ciclo se repetindo. Por quê? Porque há uma falha no processo. E qual é a falha que existe nesse processo? Passar a palavra de Deus de geração a geração. Conhecer verdadeiramente o Deus de Israel, poderoso, que transforma, que cura, que liberta, que faz coisas extraordinárias, inigualáveis, que é grandioso, que é majestoso. E passar adiante quem é esse Deus. Então há uma falha, porque eles não passam e as futuras gerações não poderão conhecer. Nós precisamos lembrar quem Deus é. Sabe, queridos, Deus tem um padrão para a sociedade que nós vivemos. Um desejo do coração dele. Quando Deus formou o mundo, Deus formou todas as coisas e formou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Porque ele gostaria de estabelecer um padrão para a sociedade, uma cultura para a sociedade. O que Deus gostaria de estabelecer? O que ele espera de uma sociedade? Que ela seja o quê? Honesta, que ela tenha unidade,
que as pessoas sejam leais, que haja prosperidade no meio das pessoas, da sociedade, em todas as áreas, que as pessoas honrem umas às outras e honrem ao Senhor, que todos sejam cheios do Espírito Santo, que ajudemos uns aos outros, olhemos para o nosso próximo. Esse é o padrão de Deus, apenas alguns aspectos. Você pode pensar em muito mais. Porém, a partir do momento em que o pecado entrou no mundo, aquele plano tão maravilhoso foi por água abaixo. E Jesus vem para restaurar o plano inicial de Deus. Mas o mundo jaz no maligno, como a palavra dele nos ensina. E hoje nós vemos uma sociedade, não só dentro da nossa nação, mas no mundo inteiro. Uma sociedade o que, queridos? Corrupta, cheia de doenças, cheia de males. Uma sociedade sanguinária, sem Deus, terrível, com maldade no coração. Pessoas que tiram vantagem uns dos outros, que enganam, que sonegam. Autoridades em todos os países do mundo, corruptas, que olham apenas para si, para os seus próprios interesses, e pessoas no meio da sociedade que só desejam a sua própria vontade e os seus interesses. É isso que a realidade e a expectativa de Deus, não é? Tão diferente. Quantos de vocês já ouviram falar sobre as 7 esferas de influência da sociedade? As 7 áreas de influência. Sabe, queridos, líderes mundiais, pastores mundiais, cristãos, espirituais, tiveram essa visão sobre áreas de influência que influenciam a vida comum, influenciam a vida em sociedade. E o que Deus deseja fazer nessas áreas, quais são elas? Família, religião, educação, comunicação, artes ou entretenimento, esportes, economia e governo. Se você parar para analisar todas essas áreas da sociedade, você vai ver que há muitos problemas em muitas delas. Mas o desejo do coração de Deus é que trazer saúde, trazer restauração para todas essas coisas. Então, Ele precisa levantar pessoas para entrar, por exemplo, no governo e tirar a corrupção que nós conhecemos que existe e trazer a luz de Deus. Na educação, queridos, a educação não só do nosso país, mas do mundo inteiro está decaindo cada vez mais. Precisamos nos levantar para mudar esse cenário, é o desejo do coração de Deus. Na família, restauração das famílias, as pessoas já se casam pensando em se separar. Se não der certo, a gente separa, está tudo bem. Não temos mais famílias enraizadas que lutam uns pelos outros, pais que lutam pelos seus filhos, marido que luta pela sua esposa, esposa que luta e ajuda o seu marido em todas as coisas. No esporte, entretenimento, nós vemos tantas coisas acontecendo. Economia. Sabe, queridos, Deus quer trazer o padrão dele. Um padrão de verdade, um padrão de sabedoria, um padrão de excelência para todas essas áreas. E Ele conta comigo e conta com você. Você está disposto a fazer diferença? Mas como? Como nós podemos fazer essa diferença? Fazendo com que o Senhor seja lembrado. Eu quero que você volte um pouco a sua Bíblia em Josué 1. É só você voltar, é o livro anterior. Josué capítulo 1. Versículos 7 e 8. A palavra de Deus diz assim: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito.
Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Deus dá o segredo para Josué. Deus diz para ele: você quer ser bem-sucedido? Você quer vencer as batalhas? Você quer ter vitória em todas as coisas? Então eu te dou 4 mandamentos. Obedeça a minha lei. Obedeça a lei que Moisés deu ao meu povo, que fui eu que declarei para Moisés. Precisamos obedecer a palavra de Deus. E obedecer, queridos, é mais do que conhecer. Muitas vezes nós estamos ali, não, eu já li a Bíblia 10 vezes, a Bíblia inteira 10 vezes. Pessoas que nem são cristãs, que nem têm a revelação do Espírito Santo no seu coração, já leram a Bíblia e conhecem a palavra de Deus. O próprio Satanás conhece muito bem a palavra de Deus. Quando ele foi tentar Jesus no deserto, ele tentou Jesus com a própria palavra de Deus. E muitas vezes nós deixamos que ele conheça mais do que eu. E muito mais do que ler a palavra é praticar. Obedecer é praticar aquilo que o Senhor está nos ensinando. Deus diz para Josué: não se desvie. Não desvie os seus olhos da minha palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Mantenha firme, não se desvie. Muitas vezes nós confiamos em nós mesmos. Eu já tenho ali um conhecimento da palavra, vou decidir aqui, essa situação eu acho que é assim e tal. Eu acho que a Bíblia fala isso. Mas muitas vezes, queridos, nós temos uma concepção errada sobre aquilo que a Bíblia nos ensina. Por isso a Bíblia, ela tem que ser o nosso crivo para todas as coisas. Ela é o nosso alinhamento para a vontade de Deus. Surgiu uma dúvida. As pessoas, nós somos, eu e o Éder somos os líderes jovens, e é muito comum a gente receber a pergunta: tal coisa é pecado? Está certo ou está errado? Não é? A gente não tem essas dúvidas? Como eu vou saber que algo é certo ou é errado? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá todas as respostas que nós buscamos. Ela é o crivo para as nossas decisões, para os nossos pensamentos. Ela nos traz o alinhamento, então nós não podemos nos desviar dela. Nós temos que estar alinhados com a palavra de Deus. Não deixe de falar, Deus fala para Josué. Não deixe de falar dessa palavra, ou seja, declare a minha palavra, a lei do Senhor. Josué estava conduzindo o povo de Israel, então ele estava sempre repetindo a palavra, declarando a palavra, a lei que Moisés havia escrito. Declare a palavra. Não deixe de falar. O Evangelho, queridos, a palavra de Deus é a única mensagem em todo o universo que gera salvação. Não existe nenhum livro que você possa ler, que é muito legal, muito top, mas não existe nenhum livro que possa gerar salvação para as nossas vidas. Somente a palavra de Deus. Somente ela é capaz de gerar salvação, de gerar cura, de gerar transformação, de gerar libertação de cadeias. Somente a palavra de Deus. Então eu preciso declarar. Quando as pessoas vem pedir conselhos para você, o que você tem a dizer? Aquilo que você acha, que você pensa? Queridos, precisamos declarar a palavra de Deus. Olha, a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus fala assim. Porque ela gera transformação. Não é a minha voz, o meu pensamento, o que eu penso, o que eu acho que vai transformar a vida de alguém. É tão somente a palavra de Deus. Não deixe de falar. E Deus continua dizendo: medite nela de dia e de noite. Meditar não é você juntar os dedinhos e fazer né? Tem alguns que pensam que meditar é assim. Mas não é isso, queridos. Meditar é você gastar o seu tempo na palavra de Deus. Sabe, meditar para mim é um sinônimo de profundidade.
Quando você pega a palavra de Deus, talvez... Mas é muito difícil, Gabi. Às vezes eu começo a ler a palavra e tem umas palavras difíceis. Ou tem uns textos que são até cansativos. Você vai ficar lendo a genealogia de fulano, de ciclano. Tem textos que são difíceis. Mas se aquele texto está ali, Deus tem um propósito para ele estar ali. Toda a Escritura é poderosa. E toda ela é maravilhosa para nos transformar. Então, meditar na palavra de Deus, você primeiro pede a revelação do Espírito Santo. Senhor, Espírito Santo, me ajuda a ler e a entender a tua palavra. Me mostra as pepitas de ouro, como diz o nosso querido pastor Mário. As pepitas de ouro que estão escondidas aqui. Eu quero ler e entender. Então, o Espírito Santo vai trazer revelação. E você lê o texto. Se você não entendeu, você lê de novo. E você lê de novo. E você vai cavar, sabe, como alguém que está cavando sobre uma rocha até encontrar o ouro ou o diamante. Sabe, você vai cavar a profundidade. Você vai ler e você vai procurar encontrar um versículo-chave. Você vai tentar entender qual é o contexto daquele texto. Tentar compreender qual é a época em que foi escrito. Pesquisa lá no Google o que significa a palavra tal. O que quer dizer tal coisa. E você vai se aprofundar na palavra de Deus. Isso é meditar. E durante todo o seu dia, quanto mais você meditar, mais prazer você vai ter na lei de Deus. E durante o seu dia você vai pensar sobre ela. Então você fala, nossa, mas eu tenho tanta coisa para resolver durante o meu dia. Eu trabalho, eu estudo, eu tenho filho, tenho mulher, tenho marido. Vou ficar pensando, ficar lendo o tempo todo a palavra de Deus. Não, queridos. Você vai meditar na palavra de Deus. Quanto mais você se relacionar com ela, mais você vai meditar. Às vezes você está lá no seu dia, lá no seu trabalho, e aí, pá, vem um versículo na sua mente. Nossa, Deus está te falando alguma coisa. E aí você começa a meditar, nossa, como o Senhor é maravilhoso, olha. E aí você já começa a declarar para o seu coleguinha de trabalho, fulano, olha, você já leu esse versículo? Olha aqui como Deus é bom. O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Você está com alguma dificuldade? Não falta nada. Quando o Senhor é o seu pastor. Gostaria de aceitar Jesus como seu único e verdadeiro Salvador? Você já emenda tudo. Sabe, queridos, você começa, a sua mente começa a viajar na palavra de Deus. E aquilo começa a se tornar prazeroso. Prazeroso meditar na palavra de Deus. Então nós precisamos, assim como Josué fez, obedecer, não se desviar, não deixar de falar e meditar. E você me pergunta, por quê? Olha a importância da palavra de Deus. A palavra de Deus foi escrita pelo próprio Deus. Ela foi escrita por homens levantados por Deus, mas ela foi inspirada pelo Senhor. Diz assim, 2 Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. Ou seja, ela nos ensina, ela nos repreende quando nós precisamos, ela nos corrige e nos instrui na justiça de quem? Dos homens? Não, na justiça do próprio Deus. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus é a verdade absoluta. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Salmo 33, 4. Não deixe a mentira de Satanás cair no seu coração. Que essa palavra não é verdade. Que foi escrita por um monte de homens há muitos e muitos anos atrás e caiu em desuso. Não, queridos, ela é a verdade absoluta. Hoje no mundo nós temos a ideologia do pluralismo, que ninguém mais, que não existe mais verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. Se eu disser para você que essa capa de celular é amarela, você vai dizer, não, na minha visão essa capa é rosa. Isso é pluralismo. Não existe verdade mais. Depende da minha visão, depende do dia, se eu estou de bom humor, se eu estou de mau humor. Depende do que eu acho, mas não é assim. A palavra de Deus não é assim. Ela é a verdade absoluta.
para as nossas vidas. E nós precisamos nos enraizar nela. Ela é inerrante, ou seja, ela é livre de qualquer tipo de erro. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os experientes, de Salmo 19:7. Não existem erros na palavra de Deus. Ela não precisa ser atualizada, ela não precisa ser mudada, ela não precisa de mudanças e transformação. As pessoas tiram versículos, tiram textos do seu contexto e tentam aplicar a palavra de Deus à sua própria vontade. Mas a verdade é que nós é que temos que nos adaptar à palavra de Deus. Porque ela é a verdade. Porque ela é inerrante. Porque ela é perfeita. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Sabe, se nós queremos que os nossos filhos sejam cristãos, que os nossos filhos tenham bons princípios, que os nossos filhos meditem na palavra de Deus, a primeira coisa que nós temos que fazer é meditar na palavra de Deus. O meu filho tem 8 meses. Ele é lindo, gente. É o Benjamin. Ele tem 8 meses. Está ali o meu marido, que não me deixa mentir. Todos os dias, eu leio a palavra de Deus para ele. Eu leio, ensino com a vozinha de criança e boto a musiquinha do tema que nós lemos para ele. Mas Gabi, ele tem 8 meses, ele não está entendendo nada, realmente. Enquanto eu estou lendo a palavra, eu gosto da Bíblia física. Ele quer pegar a Bíblia, ele quer morder a Bíblia, ele quer rasgar as páginas. Mas eu estou estabelecendo na minha casa um padrão. O padrão de um cristão. O padrão de um cristão é aquele que medita na palavra de Deus dia e noite. Os meus filhos vão meditar na palavra de Deus porque ele me vê meditar na palavra de Deus e porque eu faço com ele. Ele tem um exemplo dentro da sua casa. Então ele vai ter prazer, ensina a criança no caminho que ela deve andar. E quando ela for velha, não se desviará dele. E muitas vezes nós queremos as coisas do Senhor, mas nós precisamos nos posicionar e fazer. E meditar na palavra de Deus é um hábito que precisa estar na vida do cristão. É todo dia, é conhecendo, é aprofundando cada vez mais a palavra de Deus. Eu tive o privilégio e a honra de crescer num lar cristão. Muitas pessoas não têm esse privilégio, mas eu tive. E eu lembro que quando eu e a minha irmã éramos crianças, nós brincávamos. Uma das brincadeiras que a gente fazia era brincar de igreja. A gente pegava as bonecas, pegava a bonequinha, ia de ônibus para a igreja. Está ali minha mãe, que não deixa mentir. Ia de ônibus para a igreja. Ô irmã, paz do Senhor, paz do Senhor. Chegava na igreja, sentava com a biblinha, cada uma tinha sua biblinha, e a gente fingia que o pastor estava falando, a gente cantava o corinho, fingia que o pastor estava falando e ficava, aleluia, que a gente era avivada, aleluia, glória a Deus. A gente brincava de igreja. Eu tenho essa lembrança tão presente na minha vida. Por quê? Porque o exemplo arrasta. A minha mãe sempre nos levou para a igreja. Ela pegava uma no colo, a outra aqui do ladinho. Nós íamos de ônibus para a igreja. Toda semana nós estávamos lá. O meu pai sempre meditou na palavra de Deus. O meu pai é uma referência assim, de conhecimento da palavra de Deus. Pergunta o que você quiser. O bichinho sabe. E eu falava, uau, como ele sabe tudo isso? E quando eu comecei a meditar na palavra, eu comecei a ver que eu também posso descobrir as pepitas de ouro que o Senhor tem para nós. Sabe, queridos, precisamos ser o exemplo para as futuras gerações. Como foi dito, o mundo jaz no maligno. O padrão lá fora é terrível, mas há um padrão celestial. A palavra de Deus diz, Jesus disse aos seus discípulos, quando o evangelho do reino for pregado em toda a terra, então virá o fim.
Nós temos a sede, a vontade. Jesus está voltando. Olha quantas coisas estão acontecendo. Guerras e mais guerras, terremotos, tsunamis, pandemias. Jesus está chegando, irmão. Se prepara. Queridos, quando esse evangelho for pregado em toda a terra, então virá o fim. E você percebe que é um ciclo? Pessoas estão nascendo, então elas precisam conhecer, elas precisam receber a palavra. E outras pessoas estão morrendo, é um ciclo. Nós precisamos incansavelmente pregar e falar do evangelho, falar da palavra dentro da minha casa, aonde eu estiver. E para que eu possa abençoar as futuras gerações, para que elas façam diferença. Talvez nós não pudemos chegar em tantos lugares, os nossos filhos vão chegar. Mas eles têm que chegar com a palavra de Deus. Eles não podem chegar com bons princípios, boa moral. Não. O bom princípio e a boa moral é a palavra. É a palavra de Deus, é o padrão do Senhor para a terra. Nós, como igreja, não podemos enfraquecer. Precisamos entender que é uma missão. Uma missão. O evangelho foi passado de homens fiéis a homens fiéis, e a homens fiéis, e a homens fiéis, como testemunhas até chegar a nós. E a mensagem mais poderosa do mundo está em nossas mãos. Como posso passar adiante se eu não conhecer? Queridos, eu vejo tantas religiões no mundo inteiro crescendo tanto, e eu vejo as pessoas dando as suas vidas por religiões, por ideologias tão profundas, dando tudo que elas têm, a sua vida, conhecimento, sabem cada texto, cada palavra. E às vezes a gente não sabe nenhum versículo de cor. Não, queridos, precisamos ir mais fundo. Abre comigo em Deuteronômio 6, e eu já estou terminando. Deuteronômio 6. Do versículo 6 ao 9. Se de todas as coisas que foram ditas aqui, você pode guardar esse versículo, já é mais do que suficiente. Deus está dizendo para o seu povo que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões aquilo que eu tenho ensinado a vocês. Porque essa é a mensagem que salva. Essa é a mensagem que liberta. É a palavra de Deus. Amarra elas no seu coração. Coloca a camiseta lá que tem um versículo. Escreve na sua casa. Coloca no seu Facebook, no seu Instagram, a palavra de Deus. Fala dela quando você se levantar, quando você for dormir. Fala dela para os seus filhos o tempo todo. A palavra diz, ensine com persistência. Isso quer dizer, hoje, amanhã, se o seu filho não aprendeu, ensina de novo e de novo para os seus discípulos, para os seus amigos. Ensine a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. Ela nos traz salvação. Ai, Gabi, mas eu não tenho que orar? Eu não tenho que ter uma vida reta? Queridos, quando você se relacionar com a palavra, você vai orar. Você vai ser reto. Você vai buscar santidade. Porque a palavra vai trazer todas essas virtudes. A palavra vai te moldar ao caráter do varão perfeito que a Bíblia nos ensina, que Jesus espera de nós. Se existe alguma coisa que você queira fazer diferente em 2024, esse ano vai ser diferente.
que eu posso aconselhar você e dizer, faça diferente, relacione-se com a palavra de Deus. Seja intencional na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, é de dia e de noite. Que seja 1, 2 ou 3 versículos, leia a palavra de Deus, busque intencionalmente, medite nela de dia e de noite. Ela vai te capacitar para se aproximar de Deus e ela vai nos levar a abençoar as futuras gerações e o Senhor não será esquecido. O que aconteceu com aquela geração após a vida de Josué, que se esqueceu do Senhor, não pode acontecer com a nossa futura geração. Ele não será esquecido, porque nós vamos passar adiante a palavra dele. Eu me comprometo a passar a palavra de Deus e a conhecer no mais profundo para transmitir. E eu gostaria de convidar você, se você desejar, a se comprometer com a palavra de Deus.